Boa noite. Olá, boa noite. Supremo Tribunal Federal manda o ex-goleiro Bruno de volta para a cadeia e ministros libertam o pecuarista José Carlos Bunlai e o ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu. Ex-presidente Lula diz que não tem medo da possível delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci. E Moro admite rever a exigência para Lula comparecer ao depoimento das testemunhas, mas pede corte na lista. Delator da Odebrecht afirma que propina em obra da Sabesp abasteceu campanha do governador Geraldo Alckmin. O tucano nega. A Advocacia Geral da União ingressa com ação para que 20 envolvidos na Lava Jato devolvam 11 bilhões de reais aos cofres públicos. Reforma trabalhista avança e deve ser votada amanhã na Câmara. Ministro paraguaio atribui ao PCC assalto à empresa de valores. E Polícia Federal diz ter recuperado parte dos 40 milhões de dólares. Você acompanha essas e outras notícias depois do intervalo. Até já. Quem já duvidou de si? Quem já teve medo? Quem teve que resistir? Quem aprendeu? Quem cresceu? Quem acreditou? Você tem muitos motivos para seguir em frente e um só banco. Bradesco, pra frente. Me formei na pós-graduação da Casper em 2015. Depois de tanto tempo trabalhando como jornalista, senti a necessidade de uma reciclagem, de mergulhar novamente no mundo acadêmico em busca de novos conhecimentos. Eu, sinceramente, acho um privilégio, porque veja só, no mesmo espaço eu posso executar a minha função de jornalista, apresentando, escrevendo para o site, escrevendo para a televisão. Tenho a oportunidade de aprender, como tive na pós-graduação, futuramente no mestrado, e também posso, ao mesmo tempo, ensinar, passando a minha experiência num curso extracurricular. Poucas as pessoas têm essa oportunidade e eu, felizmente, tenho. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Transparência, redução de gastos e participação do cidadão. Desde o começo do ano, os trabalhos já estão a todo vapor na Câmara Municipal de São Paulo. Já foram implantadas 3 CPIs. A dos grandes devedores, que apura o porquê da não quitação de impostos com a cidade. A CPI da migração e a CPI da violência contra as mulheres. E também aprovou em tempo recorde a lei da pichação, para tornar a cidade mais linda. É a Câmara Municipal trabalhando para melhorar a vida de quem já vive aqui e a de quem ainda nem chegou. Quer preparar sua vida financeira para a terceira idade? Então não perca as dicas do Todo Seu. Tem que se começar a planejar ontem para que hoje a gente tenha condições de prever o que vai acontecer no futuro. Na nossa gastronomia tem comida boa e bate-papo com o ator Edu Martini. Oh, coisa boa. E no musical, Fernanda Takai encanta com seu grande talento. Não quero nada pra mim. Eu vim pelo que sei. Fica comigo para curtir. Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Vem, tô te esperando. Você gosta de mim. Subiu para 12 o número de pessoas presas na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, suspeitas do mega assalto a uma empresa de transporte de valores em Cidade del Leste. 40 milhões de dólares, ou quase 120 milhões de reais, foram roubados na ação que pode ter participação do PCC de São Paulo. O cerco à quadrilha de quase 50 pessoas mobiliza agentes de segurança dos 2 países na tentativa de recuperar parte do dinheiro roubado pelos bandidos. Desde ontem, ao menos 5 assaltantes morreram em confronto com a polícia. A Polícia Federal de Foz do Iguaçu divulgou ter descoberto uma mansão em Cidade del Leste que teria abrigado parte dos suspeitos envolvidos no mega assalto à sede da empresa de transporte de valores Prosegur no Paraguai. A casa foi usada como uma base operacional. Foi deslocada uma equipe de 4 peritos e um papiloscopista que ficaram 3, 4 horas lá, junto com a Polícia Nacional, fazendo o quê? Buscando vestígios biológicos, digitais, porque vai acontecer de
criminosos serem abordados sem materialidade. O cara não está com fuzil, o sujeito não está mais com malote, mas se o DNA bater, ele está vinculado ao local de crime. O crime é considerado o maior roubo da história do país. Brasil e Paraguai fazem uma ação conjunta para tentar identificar e prender os assaltantes, mas as inúmeras rotas de fuga entre os dois países têm dificultado as ações. As TVs paraguaias também divulgaram hoje as primeiras imagens da chegada dos criminosos à sede da Prosegur em Cidade del Este. Primeiro, uma caminhonete clara encosta no local e, em seguida, um carro preto chega com homens fortemente armados. Na caminhonete, segundo a imprensa paraguaia, estavam armas e explosivos usados para entrar na empresa. Em entrevista a um jornal local, o ministro do Interior do Paraguai afirmou que tudo indica que os suspeitos do roubo são brasileiros, integrantes do primeiro comando da capital, o PCC. Investigações do Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de São Paulo apontam que a presença da facção no Paraguai aumenta ano a ano. O promotor do GAECO, Lincoln Gaquia, disse por telefone ao jornal da Gazeta que há indícios de que o número 2 da facção, Rogério Jeremias de Simone, conhecido como GG do Mangue, esteja foragido no país. E que o crime de segunda-feira tem características das ações do PCC. Não tem nenhuma prova concreta do envolvimento do PCC nesse assalto. O que ocorre é indícios, em função do modus operandi, da utilização de explosivo, armamento empregado, número de agentes, e indica que pode se tratar de integrantes do PCC, inclusive talvez agindo em consórcio com a própria organização, seja no fornecimento de logística, financiando a ação, ou seja mesmo no fornecimento do armamento e do explosivo que foi utilizado. Um outro integrante do PCC também aparece como suspeito de participação no assalto. Ele é Luciano Castro de Oliveira Zequinha, condenado a mais de 50 anos de prisão. É considerado o número 1 da lista de criminosos mais procurados do estado de São Paulo. Em coletiva de imprensa, no fim da tarde de hoje, a Polícia Federal Brasileira disse que recuperou 4 milhões e 600 mil reais roubados da Prosegur em Cidade del Este, no Paraguai. Segundo a PF, cerca de 300 policiais militares e 100 policiais civis participam da operação para prender suspeitos pelo assalto no Paraná. Supremo Tribunal Federal manda soltar o pecuarista José Carlos Bunlai por causa de problemas de saúde, mas ele continua a responder ao processo em liberdade. A decisão é da segunda turma do STF, composta por 5 ministros. Na Lava Jato, José Carlos Bunlai foi condenado a quase 10 anos de prisão pelos crimes de gestão fraudulenta de instituição financeira e corrupção passiva por ter retirado em nome dele um empréstimo de 12 milhões de reais junto ao Banco Chaim para quitar dívidas do PT. O empréstimo nunca foi pago. O valor teria sido quitado de modo fraudulento com o fechamento de um contrato do Grupo Chaim para a operação de um navio-sonda da Petrobras. Bunlai chegou a ser preso, mas atualmente estava cumprindo pena em regime domiciliar por determinação do ministro Teori Zavascki. No entanto, hoje os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Celso de Mello decidiram revogar a prisão domiciliar e, consequentemente, mandaram soltar o pecuarista. Pesou na decisão dos ministros o fato de Bunlai ter um problema cardíaco e ter sido diagnosticado com câncer na bexiga. Ficaram vencidos os ministros Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, e Ricardo Lewandowski. Mesmo com a prisão domiciliar revogada, Bunlai continua respondendo ao processo em liberdade. O caso ainda não foi julgado na segunda instância no Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre. Segunda turma do STF concede habeas corpus ao ex-tesoureiro do PP, João Cláudio Genu. Ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a mais de 8 anos de prisão na Lava Jato por corrupção e associação criminosa. Genu está preso desde o ano passado no Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Os ministros entenderam que o cumprimento da pena só pode ocorrer no caso de confirmação da condenação em segunda instância, o que ainda não ocorreu no caso de Genu. O ex-tesoureiro do PP já havia sido condenado no mensalão petista. Os ministros do STF decidiram adiar o julgamento do pedido de liberdade do ex-ministro José Dirceu. Apenas o relator da Lava Jato, Edson Fachin, apresentou voto para manter a prisão preventiva de Dirceu.
O julgamento foi adiado depois de a defesa do petista pedir para fazer sustentação oral. O Ministério Público pediu vista medida utilizada para analisar melhor o caso. Não há data para a retomada do julgamento. Na Lava Jato, Dirceu foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a 20 anos de prisão. Ele foi condenado por receber mais de 48 milhões de reais de propina da Petrobras. Ex-presidente da Odebrecht Infraestrutura, Benedito Barbosa Júnior, afirma que propina em obra da Sabesp abasteceu a campanha do governador Geraldo Alckmin em 2014. Esta é a primeira vez que a empresa controlada pelo governo do estado, que trata de água e esgoto, é envolvida nas delações da Odebrecht. A propina teria vindo de uma obra em Praia Grande, no litoral sul. O consórcio responsável pela construção de um emissário na cidade era liderado pela Odebrecht. R$1,5 milhão de reais teriam ido para a última campanha de Geraldo Alckmin ao governo do estado. O suposto pagamento está presente em planilhas entregues aos investigadores da Lava Jato. Segundo Benedito Júnior, o dinheiro foi repassado no dia 5 de agosto de 2014 à MM Partido, codinome usado pela empreiteira para se referir ao atual secretário de Planejamento, Marcos Monteiro, na época tesoureiro da campanha de Alckmin. Uma semana depois, um novo pagamento atrelado à obra, no valor de R$300 mil, foi feito para Benzedor, codinome dado ao ex-prefeito de Santos, João Paulo Papa, na época candidato à Câmara e hoje deputado federal pelo PSDB. Papa foi superintendente da Sabesp entre 1991 e 1995 e diretor entre 2013 e 2014. O governador negou o envolvimento com Caixa 2 e pediu cautela com as denúncias. Segundo ele, o contrato citado com a Sabesp é antigo, de meados dos anos 2000, mais de 10 anos antes da campanha eleitoral apontada pelo ex-presidente da Odebrecht. De acordo com a delação de Benedito Júnior, ao todo, a empresa pagou R$8 milhões em propina para a campanha de Geraldo Alckmin em 2014, via contratos não só com a Sabesp, mas também com o metrô. Essa informação não tem nenhuma procedência. A obra citada pela Sabesp foi contratada em 2007 e encerrado o contrato em 2010. Esse contrato acabou faz 7 anos. Aliás, é preciso ter cuidado com delação. Tem muita coisa que não tem nada, absoluta, não tem nem relação uma coisa com outra. Em nota, o deputado João Paulo Papa repudiou as acusações e negou ter recebido dinheiro de Caixa 2. O secretário Marcos Monteiro afirmou que a gestão financeira da campanha de 2014 foi feita dentro da lei e as contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. A Sabesp diz que, durante o período que vai da licitação até a conclusão das obras, João Paulo Papa não tinha mais vínculo com a empresa. A Justiça Federal de Curitiba recebeu 5 denúncias referentes às investigações da Operação Carne Fraca. 59 pessoas indiciadas pela Polícia Federal agora viraram réis no processo que apura fraudes na certificação e fiscalização de frigoríficos brasileiros. A denúncia foi aceita pela 14ª Vara Federal de Curitiba. O juiz titular Marcos Josegrey da Silva entendeu que há indícios suficientes nos inquéritos policiais para indiciar 59 pessoas envolvidas no caso. Entre outros crimes, elas estão sendo processadas por organização criminosa, adulteração e alteração de produtos alimentícios, além de emprego de substâncias não permitidas. Os processos também acusam executivos de vários frigoríficos de corrupção passiva privilegiada, corrupção passiva, concussão e prevaricação. Os frigoríficos investigados por adulteração em produtos e fraudes são Pecim, JBS, BRF Foods e Transmit, donos das maiores marcas desse setor. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, as fraudes eram comandadas pelo ex-superintendente do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Paraná, Daniel Gonçalves Filho, e pela chefe do setor de inspeção de produtos de origem animal, Maria do Rócio Nascimento. Os dois estão entre os 59 réus dos 5 processos. Na Câmara dos Deputados, comissão especial aprova o projeto da reforma trabalhista. Foram 27 votos a favor e 10 contra.
A discussão sobre o parecer do relator, o deputado Rogério Marinho, do PSDB, começou ao meio-dia. O relatório final propõe alterações em cerca de 100 pontos da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, criada em 1943. Uma das principais é permitir que prevaleçam as convenções e os acordos coletivos firmados entre patrões e empregados sobre o que diz a CLT. O texto deverá ser votado amanhã no plenário da Câmara. Para ser aprovado, é necessário o voto de maioria simples, ou seja, a metade do número de deputados presentes no plenário, mais um. Depois, o texto será analisado pelo Senado e, se aprovado, segue para a sanção do presidente Michel Temer. Ex-presidente Lula critica as reformas trabalhista e previdenciária que tramitam no Congresso. Durante uma entrevista, ele disse que não tem medo da possível delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci. As declarações de Lula foram dadas durante uma entrevista para a Rádio de Natal do Rio Grande do Norte. Uma reportagem do jornal Valor Econômico diz que Palocci teria dito para um advogado que acompanha as tratativas de delação que ele e Lula receberam 1/3 da propina paga durante a criação da Sete Brasil, empresa destinada à exploração do pré-sal em 2010. Na semana passada, em depoimento ao juiz Sérgio Moro, o ex-ministro sinalizou uma possível delação. Ele chegou a dizer que teria informações que dariam mais 1 ano de trabalho ao juiz. A Rádio Lula diz que desconhece prática de crimes do ex-ministro Palocci e que não teme uma possível delação do ex-ministro. Olha, se o Palocci cometeu algum erro, só ele sabe. Se ele vai fazer delação ou não, é uma decisão dele. Também não me preocupa. O ex-presidente criticou ainda as delações premiadas. Na opinião dele, os investigados estão sendo pressionados a incriminá-lo. Ele citou o possível acordo de colaboração do ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro. Ao juiz Moro, Léo Pinheiro disse que o ex-presidente era dono do triplex em Guarujá e que foi orientado pelo petista a destruir provas que pudessem incriminá-lo na Operação Lava Jato. Lula nega as acusações. Esse Léo Pinheiro mesmo. Agora me parece que aceitaram a delação dele porque ele prometeu que ia falar o meu nome. Eu até entendo porque os caras estão condenados a 26 anos, 27, e depois vem na televisão, delator vivendo na beira de praia, em alto apartamento de luxo. O Léo ficou vendo aquilo, os outros falaram, eu também vou delatar, porque, sabe, tá todo mundo delatando, ou seja, o cara delata até a mãe. O juiz Sérgio Moro decidiu rever a determinação de exigir a presença do ex-presidente Lula em todas as audiências das 87 testemunhas indicadas pela defesa do petista. Porém, o magistrado notificou os advogados do ex-presidente para que também revejam um grande número de convocados. A decisão de Moro é uma resposta a um recurso da defesa do petista, que alegou que a presença pessoal do acusado é uma faculdade e não um dever. Já o juiz da Lava Jato alega que, segundo o Código de Processo Penal, é dever do acusado comparecer pessoalmente às audiências e que pode o juiz deferir a dispensa do acusado nos atos do processo. Nesta ação, Lula é réu por suposto recebimento de 75 milhões de reais em propina que teria sido paga pelo Odebrecht em contratos da Petrobras. O ex-presidente é acusado de praticar os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Enquanto dava entrevista a uma rádio de Natal, falando mal das delações premiadas e dizendo que Léo Pinheiro, seu grande amigo da construtora baiana OAS, foi pressionado e foi obrigado pelos procuradores a mentir, dizendo que ele não mandou, como o Léo Pinheiro disse, que ele destruísse os documentos de sua relação a respeito do triplex do Guarujá, Lula poderia ter lido uma notícia que saiu no portal do Estadão, no portal do Fausto Macedo, de que os delatores da Odebrecht apresentaram à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal da Lava Jato em Curitiba provas de que a MP do Bem, que favoreceu a Braskem, uma sociedade da Petrobras com a Odebrecht, numa questão de preço de nafta, foi feita, aprovada e executada apenas para justificar o dinheiro que a construtora acusada de corrupção por esses policiais e procuradores
deu ao Lula em forma de palestras e, sobretudo, na reforma do sítio de Atibaia e do triplex do edifício Solares, no Guarujá. Esta é a prova definitiva. É isso que acaba com essa conversa de delação premiada não tem valor porque não tem prova. Essa é a prova que há o benefício dado em dinheiro e pago em uma decisão de governo para favorecer quem deu o dinheiro. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto, em pé. A Advocacia Geral da União ingressou com uma ação para conseguir a devolução de mais de 11 bilhões de reais por prejuízos do esquema criminoso envolvendo a Petrobras. A ação, protocolada na Justiça Federal no Paraná, tem como alvo as construtoras Odebrecht, Camargo Correia, OAS, Galvão Engenharia, UTC e Engevix. Esta é a sexta ação do tipo ajuizada pela AGU contra investigados na Lava Jato. Somando todos os processos, a AGU cobra o pagamento de mais de 40 bilhões de reais aos cofres públicos. O goleiro Bruno se apresentou hoje em uma delegacia de Varginha, no sul de Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil, ele assinou um documento no qual se compromete a se entregar, já que ainda não foi expedido um mandado de prisão. O goleiro estava em liberdade por causa de uma liminar concedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, mas o caso foi avaliado pela primeira turma do STF nesta terça e a maioria decidiu pelo retorno do atleta à cadeia. Bruno foi condenado a mais de 22 anos por homicídio e ocultação de cadáver de Elisa Samúdio, com quem teve um filho. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Até amanhã. O Gazeta Esportiva traz os bastidores das finais do Paulistão. Nesta quarta, 6 da tarde. Assista agora. Todo Seu.